parece que está tudo bem. Fábricas operando, concessionárias vendendo novos modelos e políticos da União Europeia dizem que o futuro é o carro elétrico. Mas será mesmo? Novas regulamentações, o Pacto Ecológico Europeu, Green Deal, e a proibição da venda de carros com motor a combustão após 2035 são apenas a ponta do iceberg dos problemas enfrentados pela indústria automotiva europeia. Por trás de belos slogans sobre o clima, esconde-se uma realidade brutal. Milhares de empregos estão sumindo, os custos de produção estão aumentando e as fábricas podem ficar vazias em breve. Em 2024, a indústria automotiva europeia anunciou 104 reestruturações, com a eliminação de mais de 88 mil empregos. E lembre-se que esse mercado representa 1 trilhão de euros do PIB europeu, do qual dependem 13 milhões de empregos. Enquanto isso, China e Estados Unidos estão se saindo muito bem. Os veículos elétricos chineses estão conquistando mercados e os americanos liberaram seu mercado de subsídios, dando aos consumidores a escolha de carros mais baratos. A Europa defenderá seu setor automotivo ou simplesmente o dará de bandeja aos chineses? Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Em 30 de janeiro de 2025, a Comissão Europeia estabeleceu um prazo para iniciar consultas públicas sobre o futuro da indústria automotiva europeia. Elas duraram até meia-noite de 13 de fevereiro e permitiram que qualquer um, empresários, ONGs ou mesmo cidadãos, geralmente interessados no futuro da indústria automotiva europeia, expressassem suas opiniões sobre o assunto. Bastava preencher um questionário online e reservar um horário. Nenhum influxo em massa de cidadãos preocupados com o estado da indústria automotiva na União Europeia foi registrado em Bruxelas. Desta forma simples, a Comissão cumpriu sua obrigação de realizar consultas públicas e prestou homenagem burocrática à democracia liberal. No entanto, paralelamente às consultas, estava ocorrendo um diálogo estratégico entre a Comissão Europeia e representantes da indústria. Em um comunicado anunciado pela Comissão em 30 de janeiro de 2025, foi informado que, abre aspas, este diálogo marca o início de um processo inclusivo e colaborativo destinado a abordar questões críticas enfrentadas pelo setor automotivo e garantir seu acesso contínuo como principal motor da economia europeia. Fecha aspas. Abrindo o primeiro dia do diálogo estratégico, que, ao contrário das consultas democráticas, não é uma ação simbólica, Ursula von der Leyen prometeu, citação, o resultado deste diálogo será um plano de ação abrangente que apresentaremos em 5 de março. Este plano de ação traçará um rumo claro para garantir que nossa indústria possa prosperar na Europa e competir efetivamente no cenário internacional. Fim da citação. Estas palavras foram ouvidas por representantes de 22 corporações e organizações industriais do setor automotivo da União. A lista de convidados incluía os principais fabricantes de automóveis alemães, Volkswagen e BMW, e a francesa Renault. Há corporações envolvidas no fornecimento de componentes avançados, peças de reposição e soluções tecnológicas para toda a indústria, como ZF Group e Bosch alemães, e a francesa Valeo. Curiosamente, a Volvo, cujo acionista majoritário é a chinesa Geely, também foi incluída. No entanto, a ausência do conglomerado automotivo americano-franco-italiano Stellantis é notável, apesar de ter se tornado proprietário de marcas bem conhecidas no velho continente, como Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Peugeot e Citroën. Esta exclusão de uma entidade com participação majoritária dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que coopta uma entidade chinesa, dá o que pensar. Desta lista, pode-se discernir que o diálogo estratégico com a Comissão Europeia envolverá principalmente corporações alemãs acompanhadas por francesas. Enquanto isso, o maior investidor chinês na indústria automotiva dentro da União Europeia foi habilitado a acompanhar o andamento das discussões em tempo real. Foram divididos em 4 grupos de trabalho. O primeiro, encarregado de desenvolver um resgate para a indústria automotiva na transformação verde,
é liderado pelo comissário neerlandês para o clima, neutralidade de carbono e crescimento limpo, Wouter Hoekstra. O segundo grupo abordará as cadeias de suprimento e proteção da indústria doméstica. Será chefiado pelo vice-presidente da Comissão Europeia para a Prosperidade e Estratégia Industrial, o francês Stéphane Séjourné. Enquanto isso, a vice-presidente finlandesa da Comissão Europeia para a Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia, Henna Virkkunen, conduzirá o trabalho do grupo que lida com planos para inovações tecnológicas e digitais na indústria. O último dos grupos de trabalho foi atribuído à vice-presidente romena da Comissão Europeia para Direitos Sociais e Habilidades, Roxana Mizantou. Ela abordará questões sociais no setor automotivo, provavelmente planos de reestruturação por meio da redução de empregos. Os estudos dos 4 grupos de trabalho servirão para organizar um plano abrangente para as estruturas da União Europeia e os Estados-membros. Este será dirigido pelo Comissário da União Europeia para Transportes e Turismo, Apostolos Tzitzikostas, da Grécia. Mas antes que o comissário Tzitzikostas anuncie o plano de resgate para a indústria automotiva europeia na primavera, vamos analisar mais de perto o que está em jogo e a condição de um setor econômico que, em documentos oficiais da Comissão Europeia, é chamado um motor-chave da prosperidade europeia. De acordo com as estatísticas, oferece aproximadamente 13 milhões de empregos diretos e indiretos em toda a União, enquanto a estimativa do valor do PIB que gera para a comunidade é de cerca de 1 trilhão de euros. Note que o Produto Interno Bruto combinado dos países da União Europeia é de cerca de 17 trilhões de euros. Assim, a tese de que a indústria automotiva é o setor industrial mais importante para a União Europeia e ainda a base das maiores economias do velho continente não foi exagerada. E, como diagnosticou a Comissão Europeia, esta indústria está afundando em uma crise relacionada aos altos custos de produção e baixa lucratividade dos veículos elétricos. Ao mesmo tempo, os fabricantes não conseguem se adaptar às rigorosas regulamentações da União Europeia. E os consumidores ainda preferem carros com motores a combustão ou híbridos, devido ao seu menor custo de compra e maior autonomia. Lembre-se deste diagnóstico, voltaremos a ele, pois não é apenas preciso, mas também prova que seus autores não veem ou não queiram ver a armadilha que eles próprios construíram. Mas, por enquanto, vamos nos concentrar nos primeiros sintomas de colapso. Ao longo de 2024, empresas associadas à indústria automotiva na União anunciaram um total de 104 reestruturações. Seu principal elemento foi a eliminação de empregos. De acordo com os anúncios, mais de 88 mil vagas desapareceram ou desaparecerão em breve. Os trabalhadores na Alemanha sentem este processo mais fortemente. Mais de 68 mil alemães estão aguardando demissões. Depois, há uma longa lacuna até que a Bélgica aparece, com mais de 5 mil indivíduos demitidos. A Polônia seguiu com mais de 2.800 empregos eliminados. Só isso mostra que a Alemanha é o epicentro da crise automotiva no velho continente. O grupo Volkswagen, crucial para o setor automotivo alemão, compreendendo 10 marcas conhecidas, com 114 fábricas em 17 países europeus e 10 na América do Norte e do Sul, Ásia e África, não pode considerar 2024 um ano de sucesso. A corporação originária de Wolfsburg vendeu 4,8 milhões de carros sob a marca Volkswagen no ano passado, cerca de 1,4% menos do que em 2023. A principal razão foi uma queda de 8,3% nas vendas na China. Na Europa, as vendas também caíram 1,77%. O fato de o resultado geral não parecer ainda pior é graças aos clientes da América do Norte e do Sul. Aqui, a Volkswagen aumentou as vendas em 18,4% e 21,1%, respectivamente. No entanto, não é tão preocupante se considerarmos todas as 10 marcas da Volkswagen. O número de carros vendidos em 2024, totalizando 8,48 milhões de unidades, continua sendo o segundo maior grupo automotivo do mundo, depois da Toyota Motor. Dentro da corporação, a tcheca Škoda e a espanhola Seat Cupra registraram um aumento nas vendas.
apenas Audi e Porsche estão tendo um desempenho cada vez pior. Também deve-se notar que 2023 foi o primeiro ano para o grupo Volkswagen em que vendeu mais veículos do que no ano anterior, após um declínio desde 2020. Portanto, à primeira vista, o término das garantias de emprego dos funcionários em vigor há mais de 30 anos, afirmando que nunca haveria demissões coletivas, pode parecer uma reação excessiva a um ano difícil. Especialmente porque causou grande indignação pública e reações acaloradas de políticos. O curso das negociações entre a administração do grupo e os conselhos de fábrica e a Federação Sindical IG Metall foi relatado em toda a mídia. O acordo de 20 de dezembro de 2024 foi chamado de Milagre de Natal. Considerou-se que a eliminação de apenas 35 mil empregos foi um grande sucesso, pois no final de outubro de 2024 surgiram informações de que a Volkswagen queria fechar 3 fábricas alemãs e demitir o dobro de funcionários. Este teria sido um evento sem precedentes em toda a história do grupo. Esta ideia foi abandonada e terminou com a decisão de reduzir a capacidade de produção das fábricas na Alemanha em 734 mil veículos anualmente e eliminar algumas linhas de montagem. Além disso, a produção do popular Golf será transferida para o México em 2027. Modelos elétricos, incluindo o Volkswagen ID3 e o Cupra Born, tomarão o seu lugar. O chanceler Olaf Scholz chamou essa reestruturação uma solução boa e socialmente aceitável. E o grupo Volkswagen ainda está se saindo muito bem em comparação com o grupo BMW. Para esta empresa, o declínio nas vendas em comparação com 2023 foi de até 4%. O menor declínio afetou a marca BMW, 2,2 milhões de carros vendidos, ou menos 2,3%. A situação para a marca Mini é catastrófica, com uma diminuição de 17,7%. A única área onde o grupo BMW está registrando aumentos de vendas é em carros elétricos, em até 13,5%. E isso torna uma anomalia entre os fabricantes europeus. Somando a isso, vamos olhar para a situação da terceira joia da coroa da indústria automotiva alemã, a Mercedes-Benz Group, antiga Daimler AG, que se especializa na produção de carros de luxo. Os carros elétricos da Mercedes deixaram de interessar aos clientes, com as vendas caindo 23% em 2024. Enquanto isso, os movidos a motores a combustão caíram 3%. A corporação é principalmente salva pelo fato de que os americanos amam a marca Mercedes e as vendas nos Estados Unidos estão crescendo novamente. Todas essas quedas nas vendas, embora não alarmantes, desencadeiam uma reação em cadeia. Antes do final de 2024, houve uma enxurrada de informações sobre reestruturações entre empresas que, embora não produzam carros, são componentes-chave da indústria automotiva. A Schaeffler, um grupo especializado na produção de componentes de motores, caixas de câmbio e rolamentos, planeja demitir um total de 4.700 funcionários, dos quais 2.800 estão na Alemanha. Além disso, fechará uma de suas fábricas na Áustria e uma no Reino Unido. Seguindo seus passos, a fornecedora de autopeças Continental está reduzindo sua força de trabalho em até 7.000 funcionários. No caso do grupo Bosch, as negociações com os sindicatos ainda estão em andamento e demissões coletivas abrangendo cerca de 5.500 pessoas e encurtando a semana de trabalho para 10.000 funcionários. Já a fornecedora de peças ZF planeja demitir 14.000 de seus 54.000 funcionários na Alemanha nos próximos anos. E se a situação não começar a melhorar, não descarta a realocação de suas fábricas para fora da União Europeia. Por fim, a maior produtora de aço da Alemanha, a ThyssenKrupp Steel, anunciou que em 6 anos reduzirá sua força de trabalho de 27.000 para 16.000. E depois de 2030 também pode deixar definitivamente a Alemanha. É assim que resultados de vendas mais fracos na indústria automobilística destroem sucessivos ramos da economia. Para piorar a situação, a esperança do mercado chinês começou a desaparecer.
Durante anos, seu crescimento foi visto como uma garantia de maiores lucros para os fabricantes europeus. Em 2021, os investidores em fábricas na China representaram 42% dos investimentos estrangeiros diretos da União que fluíram para o Reino do Meio. E este foi principalmente capital de grupos automotivos alemães. Mas daquele ano até hoje, eles registraram um declínio na participação no mercado chinês de 24% para 15%. A rápida tendência de queda continua, apesar de enormes investimentos. A Volkswagen vendeu 1 milhão de carros a menos na China em 2023 do que em 2018, uma diminuição de 25% em 5 anos. As marcas de carros de luxo Mercedes-Benz e BMW estavam se saindo melhor até recentemente, batendo recordes em 2022. Porém, suas vendas também despencaram em 2024. Tudo isso enquanto o mercado automobilístico chinês cresceu cerca de 3%. Ou seja, esse crescimento não está beneficiando as corporações alemãs e de outros países da União Europeia. Isso aconteceu porque Pequim tem se concentrado no desenvolvimento da eletromobilidade por anos, supondo corretamente que no campo dos carros movidos a combustão, a vantagem tecnológica dos fabricantes europeus é muito grande para ser facilmente superada. A China, portanto, garantiu o domínio de tudo para produzir um veículo movido à eletricidade, direcionando sua política industrial e política de matérias-primas de acordo. Simultaneamente, as corporações automotivas chinesas especializadas em carros elétricos receberam generosos subsídios, estimados em cerca de 230 bilhões de dólares entre 2009 e 2023. Como resultado, há 2 anos, metade dos veículos elétricos usados em todo o mundo estavam circulando nas estradas chinesas. O Reino do Meio, tornando-se o maior produtor e mercado de carros elétricos, garantiu que exercia controle sobre todas as matérias-primas necessárias para a sua produção, incluindo lítio e terras raras. Também controla as cadeias de suprimentos de componentes necessários para eles. As corporações chinesas, lideradas pela CATL e BYD, dominaram o mercado global de baterias, participações de 37,4% e 15,7%, respectivamente. Desta forma, nas áreas mais importantes, a República Popular da China deu às suas corporações uma vantagem esmagadora sobre os concorrentes europeus. Neste conjunto de ativos, a cereja do bolo tornou-se o desenvolvimento de software inovador para carros elétricos chineses. No think tank Merix, Instituto Mercator para Estudos da China, os analistas Wen Shang e Antônia Rimaidi, em agosto de 2024, descreveram a vantagem alcançada neste campo com as seguintes palavras, citação: os veículos elétricos chineses são veículos com inteligência artificial sobre rodas, enquanto os carros europeus ainda estão tentando se tornar inteligentes. Fim da citação. Os fabricantes de automóveis da Europa entenderam tarde demais que um carro elétrico consiste em apenas 3 componentes: padrão de software, bateria, placa de piso do veículo, o que permite que empresas de tecnologia entrem nesta indústria e rapidamente criem novos carros. A magnitude do sucesso da China, que evidentemente superou as corporações automobilísticas da Europa e os governos por trás delas, só pode ser apreciada quando aprendemos que o setor automotivo europeu é o maior investidor da União em pesquisa e desenvolvimento. Alocou mais de 72 bilhões de euros anualmente para este fim nos últimos anos. Isto constitui até 33% do total de tais despesas na União Europeia. Já as empresas japonesas gastaram cerca de 32 bilhões de euros, as americanas 23 bilhões e as chinesas pouco mais de 14 bilhões. No entanto, as corporações europeias ainda estavam aperfeiçoando motores a combustão, não baterias e software. As empresas automotivas chinesas, alocando quantias muito menores para pesquisa, investiram no que era considerada a tecnologia do futuro. As corporações do velho continente estavam aperfeiçoando tecnologias do passado. Aliás,
A Comissão Europeia havia alertado oficialmente sobre isso. Observadores que assistiam a este fenômeno não tinham dúvidas para onde isso levaria. Citação: após a nova geração de veículos elétricos chineses, o próximo país a nos enfrentar não será os Estados Unidos, mas a Alemanha, porque assumiremos uma parte significativa da participação de mercado dos fabricantes alemães. Fim da citação. Anunciou um dos mais proeminentes economistas chineses, diretor do Centro de Pesquisa Econômica da China, professor Yao Yang, em setembro de 2022. Após 3 anos, sua previsão está se tornando realidade. As corporações automotivas chinesas como BYD, Geely e SAIC produzem carros elétricos que são mais baratos, com maior eletrônica embarcada e software muito melhor do que os produzidos por alemães ou franceses. Eles estão, portanto, rapidamente deslocando-os do mercado chinês, ao mesmo tempo em que tentam entrar na Europa e fazer exatamente o mesmo lá. De acordo com o professor Ferdinand Dudenhofer, diretor do Car Center Automotive Research, a carteira de pedidos na indústria automotiva alemã para 2025 é a mais baixa em 10 anos. Tudo isso cria elementos adicionais da armadilha que começou a se fechar em torno da indústria automotiva na Europa. Para entender completamente do que se trata essa armadilha e por que a Comissão Europeia até agora pareceu completamente indiferente em notá-la, vamos voltar no tempo cerca de 120 anos, quando os carros elétricos tiveram que competir com aqueles movidos a motores de combustão interna de acordo com as regras impostas pelo livre mercado. Na década de 1890, os veículos elétricos eram estruturalmente superiores aos automóveis a combustão. Eram silenciosos, mais fáceis de dirigir, seguros, sem vibrações e não poluíam o ar. Graças ao motor elétrico, eles alcançavam melhor aceleração e podiam dirigir para trás sem precisar de uma marcha ré. Todas essas vantagens eram ineficazes por uma falha: a fonte de energia, que era a bateria de chumbo, projetada em 1859 pelo físico francês Gaston Planté e posteriormente aprimorada pelo engenheiro Camille Fauré. Muitos projetistas acreditavam que encontrariam uma solução. Um deles, Louis-Antoine Krieger, estabeleceu uma fábrica de carros elétricos em Paris em 1894. Suas elegantes carruagens elétricas de 2 lugares encantavam os aristocratas. Constantemente aprimoradas, em 1901 elas podiam viajar 190 km com uma única carga. No entanto, o carregamento levava muitas horas. Nos Estados Unidos, Walter Baker, junto com Fred White, lançou uma fábrica de carros elétricos em 1897. O primeiro carro de corrida de Baker foi seu Electric Torpedo, de 1902. Sob a carroceria aerodinâmica, havia um chassi simples com assentos para 2 pessoas e um motor elétrico Ewell Parker de 14 cavalos. Ao redor deles foram dispostas 40 baterias de chumbo. A empresa Baker Motor Vehicle também oferecia veículos elétricos de luxo para milionários, políticos e cabeças coroadas. Por uma taxa adicional, eles eram customizados. Para o rei do Sião, um carro foi decorado com marfim e ouro. Quando a Casa Branca decidiu que o presidente Theodore Roosevelt deveria trocar de uma carruagem para um carro, automóveis com motores a combustão foram rejeitados em favor dos produtos da Baker Motor. Esta não foi a única promessa de um futuro brilhante para os elétricos nos Estados Unidos. Naquela época, dos 3 milhões de quilômetros de estradas que ligavam as cidades nos Estados Unidos, apenas 257 quilômetros eram pavimentadas. Entre as cidades, as pessoas usavam trens ou diligências. Os carros eram usados nas ruas das grandes cidades. E em rotas curtas, os carros elétricos são excelentes. É por isso que, no início do século XX, para cada 10 carros produzidos nos Estados Unidos, 4 eram elétricos. No ano recorde de 1906, para a Baker Motor Vehicle, a empresa vendeu 800 veículos elétricos. Ao mesmo tempo, foi seguida de perto por outra empresa que produzia este tipo de veículo, The Ricker Electric Vehicle Company, fundada pelo capaz inventor Andrew Ricker. Foi Ricker
quem teve a ideia de padronizar as baterias. A unificação das dimensões e elementos-chave permitiu a abertura dos primeiros pontos de troca de baterias. Um motorista de veículo elétrico podia substituir a fonte de energia e continuar dirigindo. Então, quando em 1904 Thomas Edison anunciou em West Orange ter construído uma bateria na qual as placas de chumbo foram substituídas por placas de níquel mais leves, os fabricantes de carros elétricos ficaram eufóricos. As baterias de níquel-ferro de Edison tinham maior capacidade. Combinadas com um motor confiável, pareciam garantir um sucesso inevitável. No final do século XIX, jornalistas do Le Figaro tiveram a ideia de competições de velocidade em uma estrada perto de Ancheres. Os carros aceleravam por 1 km a toda velocidade. Os organizadores cronometravam. As competições foram dominadas por veículos elétricos de 2 designers, Charles Jantud e o belga Émile Genatzy. Os veículos que eles construíram quebraram recordes mundiais, deixando os automóveis a combustão muito para trás. O veículo elétrico jamais contente ou nunca satisfeito, construído por Genatzy, foi o primeiro da história a superar 100 km por hora. O belga construiu uma maravilha visionária. A carroceria do veículo foi fundida em alumínio e tungstênio com um formato aerodinâmico de charuto. Os pneumáticos protegiam o veículo elétrico de choques. Em 1º de maio de 1899, acelerou para 105,9 km por hora. Mas, depois de carregar as baterias, jamais contente, podia viajar no máximo 1 dúzia de quilômetros. Não muito diferente foi o caso de Torpedo, de Walter Baker, que em 1902 acelerou a cerca de 121 km por hora em shows nos Estados Unidos. Esses desempenhos, com os quais os usuários de carros a combustão não podiam nem sonhar, não substituíram a conveniência do dia a dia. Em veículos elétricos pesando quase 2 toneladas, a suspensão quebrava frequentemente e as baterias se tornavam inutilizáveis após 6 meses. As células de níquel-ferro de Edison não cumpriam o que prometiam. Elas desgastavam tão rapidamente quanto a bateria clássica e eram muito mais caras. Já o motor a combustão, embora emitisse fumaça fedorenta, fizesse barulho e quebrasse muito, tinha uma vantagem fundamental. Era alimentado por combustível que podia ser facilmente despejado no tanque. Só isso significava que em corridas de prestígio de distâncias maiores, os veículos elétricos, apesar de rápidos, sempre perdiam. Além disso, os automóveis estavam se tornando melhores a cada ano que passava. Graças ao sistema de ignição de Robert Bosch, o motor a combustão alcançou rotações mais altas. A caixa de câmbio projetada por Louis Renault permitiu escalar colinas, acelerar mais rápido e dirigir em marcha ré. Em 1899, a maior produtora de veículos elétricos da Europa, a já mencionada empresa de Krieger, se orgulhava de vender 60 carros por ano. Isso era ofuscado pela maior fábrica de carros movidos a combustão de carros Benz, que vendia 600 carros anualmente. Nos Estados Unidos, os principais fabricantes de veículos elétricos venderam cerca de 1.300 veículos em 1900. Nos anos seguintes, os veículos elétricos perderam participação de mercado. Em Nova York e Londres foram feitas tentativas de basear o transporte público em ônibus elétricos, mas eles se mostraram muito pouco confiáveis. O golpe final na eletromobilidade foi desferido por Henry Ford, com seu modelo T em 1908. Pesando apenas 540 kg, o carro era ótimo em estradas esburacadas e atingia 65 km por hora. Além disso, custava apenas $850. Graças à produção em linha de montagem em 1914, a montagem de um modelo T na fábrica da Ford em Detroit levava 93 minutos. No livre mercado, os veículos elétricos perderam. Embora no auge de sua popularidade no início do século XX, até 34 mil veículos desse tipo estivessem circulando nas estradas americanas. 3 coisas fizeram o consumidor decidir: utilidade, preço e durabilidade. Em cada uma dessas categorias, os carros com motores a combustão se mostraram melhores.
E agora, vamos relembrar o diagnóstico da Comissão Europeia citado antes. Abre aspas. Os consumidores na Europa ainda preferem modelos de carros com motores a combustão ou híbridos, devido ao seu menor custo de compra e maior autonomia. Fecha aspas. Olhando sob a perspectiva do consumidor, a Alemanha novamente serve como excelente laboratório. Um ano se passou desde que Berlim eliminou o pacote de subsídios para a venda de carros movidos a bateria. Sob este programa, o comprador recebia um subsídio de 4.500 euros ao comprar um carro e o fabricante recebia 2.250 euros. Quando o apoio desapareceu, o livre mercado falou e os alemães compraram 27,4% menos carros elétricos do que em 2023, cerca de 380 mil unidades. Por esta razão, a participação de novos veículos deste tipo no mercado alemão caiu rapidamente de 16% para 13,5%. Isso não significa que os consumidores pararam de sonhar com suas próprias quatro rodas. Pelo contrário, no mesmo período, as vendas de carros com motorização híbrida aumentaram 12,7% e os híbridos plug-in cresceram 9,2%. E os alemães ainda compravam de bom grado carros clássicos com motores a gasolina. Sua participação em todo o mercado foi superior a 35%. Quase tão ruins quanto os veículos elétricos são os carros com motores a diesel na Alemanha. Suas vendas diminuíram 17,2% para 483 mil unidades. Mudanças semelhantes ocorreram no segundo maior mercado automotivo da União, a França. Os subsídios para compras de carros elétricos foram progressivamente reduzidos por 2 anos e estão programados para cair de 7.000 para 4.000 euros. Os efeitos são visíveis. As vendas de veículos movidos exclusivamente a baterias caíram 21% em 2024. Ao mesmo tempo, como na Alemanha, o número de carros novos com motorização híbrida aumentou drasticamente, especialmente os tipo plug-in, em até 46,4%. Na Itália, o terceiro mercado europeu, o declínio nas vendas de carros elétricos não foi tão dramático, 1,96%. Mas, ao contrário de alemães e franceses, os italianos são relutantes em comprar carros movidos exclusivamente a baterias, e sua participação no mercado automotivo na Itália é um modesto 4,2%. Em termos mais gerais, todo o mercado automotivo na Europa está se mostrando desfavorável para os veículos elétricos. Sua participação de vendas cresceu rapidamente até 2022, atingindo cerca de 15%. A partir desse momento, estagnou e em 2024 se transformou em um declínio. Vamos comparar com as tendências globais. Em 2024, 17,1 milhões de veículos novos movidos exclusivamente a baterias foram vendidos no mundo. Isso representa um aumento de 25% em comparação a 2023. Deste total, 11 milhões de veículos elétricos foram comprados na China. Lá, foi registrado um aumento de 40% nas vendas. Já os mercados combinados dos países da União Europeia, a ELC e Reino Unido perderam seus entusiasmos por este tipo de veículo. Apenas 3 milhões de veículos elétricos foram vendidos lá em 2024, o que significou uma diminuição geral de 3%. O terceiro grande player, o mercado combinado de Estados Unidos e Canadá, absorveu 1,8 milhão de veículos elétricos, um aumento nas vendas de 9% em 2024. No entanto, tudo indica que este ano será mais sintomático para os carros elétricos nos Estados Unidos em relação ao seu futuro. Isso é discutido em um relatório do Serviço de Análise de Informações Romotion, citado pela Reuters no início de 2025. Citação: na América do Norte, um crescimento de 9% pode ser atribuído principalmente a subsídios ao consumidor. A eliminação de subsídios na Alemanha teve um impacto devastador em todo o mercado europeu. Se os Estados Unidos seguirem um exemplo, podemos ver o mesmo. Fim da citação. Pouco depois do lançamento do relatório, Donald Trump assinou no dia de sua posse a ordem executiva intitulada Liberando a Energia Americana.
Ela ordena que as agências federais suspendam o pagamento de subsídios a carros elétricos provenientes de fundos aprovados pelo Congresso durante o governo Biden. Era o pacote da Lei de Redução da Inflação que garantia subsídios multibilionários para empresas que investem na produção de veículos elétricos e fornecia créditos fiscais de até $7.500 para compradores de veículos elétricos novos e $4.000 para carros usados. Trump também cancelou a ordem executiva de Biden, que exigia que até 2030, 50% dos veículos novos vendidos nos Estados Unidos fossem híbridos plug-in, movidos a bateria ou a hidrogênio. Embora as ações de Trump possam resultar em uma série de ações judiciais de quem se beneficiava antes, isso não mudará o fato de que o sistema de subsídios a veículos elétricos está sendo desmantelado nos Estados Unidos. Em breve, ficará visível se os consumidores se afastarão dos carros elétricos, assim como na Alemanha e na França. Voltando para a Europa, vamos examinar o processo global de transformação automotiva. Testemunhamos uma mudança drástica diante de nossos olhos em 3 áreas econômicas. Na China, sob o governo comunista, foi criado um sistema para gradualmente tirar os carros que queimam combustível líquido em favor de veículos movidos a bateria. Como o Reino do Meio está condenado a importar petróleo devido à falta de acesso direto a grandes depósitos, essas ações têm profundo sentido estratégico. Elas fortalecem a resiliência do Estado a possíveis interrupções, extremamente importante, dado o conflito crescente com os Estados Unidos. Simultaneamente, Pequim extrai o máximo de benefícios desta transformação extremamente cara. Durante anos, tentou monopolizar o acesso às matérias-primas necessárias, da mesma forma com o mercado de baterias e software para esses veículos. Essas ações foram complementadas por um sistema fiscal que torna lucrativo para as corporações chinesas investirem na produção e melhoria de carros elétricos e para os consumidores comprá-los. Os fabricantes também aguardam um bônus, a chance de tirar das empresas europeias algo que garantia sua excelência, ou seja, uma posição-chave no mercado automotivo global. Olhando para um ranking de corporações com as maiores receitas, obtendo assim o máximo de dinheiro dos consumidores, vemos que em 2024 a primeira posição ainda era ocupada por Volkswagen, com receita de 284,3 bilhões de dólares. Os próximos: Toyota, 270,58 bilhões, Stellantis, 181,58 bilhões, Mercedes-Benz, 156,23 bilhões, Ford, 151,74 bilhões de dólares. Apenas em 10º aparece a primeira corporação chinesa, BYD, com receita de 24,56 bilhões de dólares, apesar de a empresa registrar um crescimento recorde de vendas mês a mês. Décadas de expansão de fábricas, redes de vendas, marketing e construção de confiança do cliente resultam em uma vantagem sobre novos concorrentes. Isso é inestimável em um mercado cujo valor global é estimado em 4 trilhões de dólares e que pode valer mais de 6,5 trilhões em uma década. As corporações automotivas chinesas, graças à inovação, ganharam vantagem em carros elétricos. Isso se mostra decisivo na China, porque, com força estatal, há uma eliminação das vendas de carros movidos a combustão, onde as empresas europeias tinham uma enorme vantagem tecnológica. Eles estão, portanto, perdendo definitivamente este mercado crucial para seu futuro desenvolvimento. As receitas estão sendo transferidas para as mãos chinesas, permitindo o próximo passo na expansão, alcançar o grande prêmio que é o mercado europeu, anteriormente inacessível a eles. Por outro lado, a transformação nos Estados Unidos está tomando um caminho completamente diferente. Após a decisão de Donald Trump, abre-se a competição pelo consumidor entre todos os tipos de veículos. Na Alemanha, isso deixou claro em um ano que os carros híbridos se beneficiam mais. Eles combinam as vantagens dos carros movidos a combustão e elétricos. Se isso se repetir nos Estados Unidos, o desenvolvimento da tecnologia híbrida pode se tornar uma prioridade para os produtores locais e para todas as corporações automotivas que desejam o dinheiro dos americanos.
enquanto os carros movidos a bateria, assim como há 120 anos, devido à sua menor utilidade, começarão a sair do mercado. Trump também anunciou a introdução de tarifas sobre carros estrangeiros a partir de 2 de abril, incluindo 25% sobre carros europeus. Voltando ao velho continente, lá os eventos seguem caminhos diferentes dos da China e dos Estados Unidos. Para a indústria automotiva europeia, as tarifas americanas podem ser outro duro golpe e mais um elemento da armadilha que se fecha. Já é hora, como prometido no início do vídeo, de descrever seus mecanismos com detalhes e por que está se fechando agora. No final de 2019, a Comissão Europeia anunciou um plano de ação chamado Pacto Ecológico Europeu, Green Deal. A tentativa de deter as mudanças climáticas se afastava dos combustíveis fósseis. Um dos elementos-chave deste plano tornou-se o desenvolvimento da eletromobilidade. Em junho de 2022, o Conselho Europeu aceitou as propostas da Comissão Europeia. Eles impuseram à União regulamentações que tornam impossível registrar novos carros de passageiros e de entrega que emitam gases de efeito estufa a partir de 2035. Isso significa que os fabricantes de automóveis só poderão vender veículos movidos a baterias ou hidrogênio. A única exceção foi feita para carros de luxo e aqueles movidos a combustível sintético. Esta decisão foi aceita pelo Parlamento Europeu em votação de fevereiro de 2023. Para forçar ainda mais as corporações automotivas a mudar para veículos elétricos durante o período de transição, em 12 de abril de 2024, o Conselho da União Europeia adotou o regulamento Euro 7, estabelecendo padrões de emissão ainda mais rigorosos para motores a combustível fóssil. Embora o lobby automotivo tenha evitado algo ainda pior, padrões máximos de emissão foram adicionados para o desgaste dos pneus e durante a frenagem, bem como requisitos para a durabilidade da bateria. As mudanças gerarão custos adicionais de produção de carros, que por sua vez se traduzirão em seu preço final para os consumidores. Porém, isso é troco de pinga se comparado com os efeitos do regulamento CAF, Ar Limpo para a Europa na sigla em inglês, em vigor desde 1º de janeiro de 2025. Ele reduz a emissão de CO2 para carros de passageiros novos de 95 para 93,6 gramas por quilômetro percorrido. E isso é calculado com base num padrão novo WLTP, mais próximo da realidade. Resumindo, enquanto até 1º de janeiro de 2025, o carro médio que tinha medição de 95 gramas de CO2 por quilômetro, no novo sistema, o mesmo carro registrará 115 gramas de CO2 por quilômetro. Portanto, mesmo os carros que atendem aos padrões Euro 7 ainda emitirão, em média, 20 gramas a mais de dióxido de carbono do que o permitido. E para cada grama excedido, é prevista uma multa de 95 euros. Isso significa uma multa de até 2.000 euros ao fabricante por um único carro. O sistema foi projetado como um incentivo para aumentar a produção de elétricos, pois a comercialização de emissões é possível. E como os veículos elétricos não emitem CO2, eles reduzem as emissões médias dos carros produzidos pelo fabricante. Quando uma empresa vende mais de 20% de veículos elétricos de sua produção total no mercado da União Europeia, ela evita pagar multas por veículos a combustão. Com essa regulação, considerada excelente pelos burocratas de Bruxelas, uma lacuna perigosa apareceu no momento de sua implementação. Eles falharam completamente em levar em conta que os consumidores europeus não iriam querer comprar tantos veículos elétricos, sem chegar aos 20% do total de vendas. Um único olhar para o mapa mostrando como esse volume é distribuído entre os países da União Europeia teria sido suficiente. Eles teriam visto, então, que implementar tal plano só é realmente possível na Escandinávia e nos países do Benelux. Nos demais lugares, mesmo antes dos declínios significativos nas vendas em 2024, as corporações europeias não tinham chance de cumprir as premissas do regulamento CAF. Isso as ameaça com a necessidade de pagar multas que chegam a muitos bilhões de euros. Os efeitos do novo regulamento não demoraram a chegar. Em 17 de janeiro, o Financial Times relatou que, abre aspas,
Analistas estimam que alguns grupos europeus podem ser forçados a comprar licenças de emissão de dióxido de carbono no valor de centenas de milhões de euros de rivais chineses, como a BYD, que tem um dos maiores pools de licenças para revenda, graças às grandes vendas de veículos elétricos na União Europeia. Fecha aspas. Outro beneficiário é a Tesla. Citação: o fabricante americano de veículos elétricos já ganhou mais de 2 bilhões de dólares nos primeiros 9 meses do ano passado, vendendo créditos para sistemas de emissões em todo o mundo. Fim da citação, enfatizou o Financial Times. Os principais doadores que transferem fundos para corporações chinesas e a Tesla são Volkswagen, Renault, Stellantis e Mercedes-Benz. Eles podem não ter escolha, porque, de acordo com os cálculos do jornal, o pagamento de multas CAF pode custar ao grupo Volkswagen 6 bilhões de euros e à Renault 1,5 bilhão de euros. E assim, a diretiva CAF é o elemento que completa a armadilha em que a indústria automotiva europeia se encontra. Vamos organizar as ideias. Os países da União Europeia tentaram ser racionais. Assim como a China, eles não têm seus próprios depósitos de petróleo e há anos desistiram de tentar garantir acesso por meios militares ou políticos. Reduzir a dependência de combustíveis líquidos é, portanto, estratégico. Mas ao promover a eletromobilidade, ao contrário do Reino do Meio, eles não garantiram um acesso a depósito de matérias-primas, nem a autossuficiência na produção de baterias, nem mesmo o desenvolvimento de software. Como resultado, foi adicionada a dependência do petróleo, insolúvel a curto prazo, a dependência de terras raras, grafite e lítio para o desenvolvimento desse ramo industrial crucial, enquanto a China continua sendo o principal distribuidor desses recursos. O mesmo se aplica às baterias. De novo, vejam um vídeo como a China está superando a Europa. Só recentemente, os europeus começaram tentativas desesperadas de garantir o acesso a depósito de matérias-primas e construir uma indústria de baterias na Europa. Erros semelhantes foram cometidos na organização de toda a transformação. Agora, seguindo as propostas do chanceler Olaf Scholz, a Comissão Europeia começou a planejar um sistema de subsídios para carros elétricos. Aqui, o atraso em comparação com as ações da China é de uma década. E pior, Pequim, investindo em usinas a carvão como um suplemento de energia barato para fontes de energia renováveis, também em rápida expansão, fornece aos consumidores eletricidade 3-4 vezes mais barata do que na Europa, criando assim um incentivo adicional para a compra de veículos elétricos. Durante esse tempo, as corporações do velho continente, investindo ineficientemente recursos em pesquisa e desenvolvimento, apesar de seu poder, perderam rapidamente o mercado chinês, perdendo a competição da eletromobilidade para fabricantes chineses e a Tesla. Os custos desse fracasso foram aprofundados pelas regulações da União Europeia destinadas a forçar as empresas para a eletromobilidade. E claro, os consumidores vão se recusar a comprar veículos elétricos muito mais caros. Isso, sem querer, aumentou o valor das multas que ameaçam os fabricantes sob o CAF. Neste emaranhado de pesadelo da União em sucessivas regulamentações, que, embora visem fortalecer um ramo-chave da economia, na verdade o enfraquecem, e os chineses estão novamente tentando se beneficiar. A Reuters relatou em 16 de janeiro, abre aspas, autoridades chinesas, fabricantes de automóveis estão de olho nas fábricas alemãs programadas para fechar, particularmente as fábricas da Volkswagen. A produção de carros na Alemanha permitiria que os fabricantes chineses de veículos elétricos evitassem o pagamento de tarifas da União Europeia sobre carros elétricos importados da China, e poderia representar uma ameaça adicional à competitividade dos fabricantes europeus. Fecha aspas. As fábricas em Dresden e Osnabrück poderiam ir a leilão. Isso permitiria que a Volkswagen reduzisse os custos do acordo de Natal com os sindicatos. Ao mesmo tempo, muitos fabricantes de automóveis chineses estão procurando locais para suas fábricas na Europa. Portanto, as tarifas sobre veículos elétricos chineses introduzidas em 2024 protegerão os produtores da União Europeia por um tempo. Mas as tarifas americanas estão chegando.
e as corporações dos Estados Unidos e o governo Trump não pretendem oferecer nenhuma vantagem aos concorrentes europeus. Então, quando olhamos holisticamente para a armadilha em torno da indústria europeia, ela lembra a imagem de mamutes gigantes conduzidos a um vale fechado e cercados por um grupo de caçadores armados com lanças afiadas. Os velhos mamutes ainda são grandes e fortes, mas isso não muda o fato de que eles estão em uma posição terrível. Isso cria uma oportunidade para corporações da China e dos Estados Unidos, bem como japonesas e sul-coreanas, caçarem com vivacidade. E a União Europeia fez absolutamente tudo para conduzir seus próprios mamutes para o fundo deste vale escuro, embora ainda possua ferramentas que poderiam ajudá-los a escapar dessa situação. A decisão ideal parece ser seguir os passos de Donald Trump e eliminar as preferências por carros movidos a bateria, abandonar os subsídios e liberar o livre mercado. Exemplos da França e da Alemanha indicam que os carros híbridos receberiam investimentos, oferecendo a possibilidade de aperfeiçoar soluções de design que reduzem as emissões de CO2 e o consumo de combustíveis fósseis, com menos dependência de matérias-primas estratégicas necessárias para a eletromobilidade e fabricantes de baterias. Neste campo, as corporações automotivas europeias também teriam uma chance maior de competir com os fabricantes chineses e americanos. No entanto, o enorme apego da Comissão Europeia às premissas do Pacto Ecológico Europeu, a visão de desenvolvimento do governo alemão, o grande desejo das corporações alemãs de manter uma presença no mercado chinês, o que exige investir em veículos elétricos, as diretivas e padrões existentes da União Europeia. Tudo isso junto constitui um obstáculo muito grande, que bloqueia uma guinada na política atual. Teria que levar ao abandono definitivo da proibição de venda de carros novos que emitem CO2 após 2035. Embora isso fosse uma ação em linha com o postulado recentemente muito em voga de um retorno ao senso comum. Todos os obstáculos mencionados significam que o resultado do diálogo estratégico entre a comunidade europeia e os representantes da indústria automotiva pode se tornar uma tentativa de construir um sistema de promoção da eletromobilidade muito semelhante ao chinês. Portanto, exigindo que centenas de bilhões de euros sejam gastos até 2035. Tudo em nome de salvar o planeta e o setor automotivo, que atualmente gera 383,7 bilhões de euros em receita tributária para os governos europeus e garante à União um superávit comercial de 106,7 bilhões de euros. Assim, permitir seu colapso não é uma opção. No entanto, se a União optar por replicar os padrões chineses, deve-se esperar que a caça sangrenta aos mamutes seja uma realidade muito em breve.